Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e quem é você na fila do pão, 86? Eu, na fila do pão, sou o cara que não tem paciência. Hoje mesmo, com essa fase que a gente tá vivendo aí, fui na padaria, tava uma fila gigantesca e eu peguei logo o pão sovado, paguei e fui embora. Ei, galera, que estamos de volta. Eu sou o Aguiar e não quero saber de fila não. Com essa onda de coronavírus, cara, tô fugindo de fila. É bom. E você, Caissara, quem que é você na fila do pão? Eu sou o cara que não acorda pra comprar pão, porque não vale o sacrifício. Que isso? Porra, mano, não dá, né? Acordar pra comprar pão, se fez o adianto no dia deixar o pão já em casa, melhor não acordar. É isso aí, Dibradores, estamos de volta com mais um podcast sensacional. Depois de um longo hiato aí, eu tenho certeza que você tá aí. Na hora que baixou o episódio, você deve ter achado que foi um erro, porque faz muito tempo que a gente não gravava, mas diante do nosso cenário atual aí, todo mundo trancado em casa, a gente resolveu aí voltar com o nosso grandioso podcast. Estamos aqui mais um dia nos ouvir aí, e agora definitivamente, não é 86 e Aguiar? É isso aí, Caissara. A gente tava há muito tempo sem gravar. O último programa que a gente tinha gravado no longínquo ano de 2018, no dia 14/8 de 2018. Nós não tínhamos como presidente esse senhor que está aqui, que falou que é só uma gripezinha. O Brasil já tinha perdido, né, a Copa, depois da Copa, e a gente falou sobre as origens dos mascotes. Mas estamos de volta aí, vamos tentar retomar de novo o Dibrada. O inferno astral do Aguiar acabou, o Aguiar tá ganhando muito dinheiro, tá com uma vida sólida, e é só alegria, né, não, Aguiar? Tô sendo patrocinado pelo Anjo Caído. Ô, Aguiar, você fez o que nem a Xuxa, fez pacto com o diabo? Tem que fazer a atual situação. Depois que eu votei nesse atual presidente, esse pacto virou café pequeno. É isso aí, Dibradores. Mas da hora, né, Caissara, que a gente tá voltando aí. Vamos ver qual que vai ser a regularidade dessa vez, Caissara. Mas a gente tem aquele compromisso maroto, né, de lançar 2 podcasts por mês aí, que são mais ou menos um a cada 2 semanas. A gente pretende cumprir agora esse prazo. E agora nesse hiato aí de futebol, pior que assim, não é nem o futebol brasileiro que tá parado, né, cara? Todos os esportes. Se você às vezes não gosta de futebol, mas gosta de outro esporte, né, sei lá, NBA, futebol americano, qualquer outro esporte aí, cara, não tem nada pra ver, né? Tipo, BBB virou religião praticamente. O Aguiar, eu tenho certeza que votou no Prior. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu só vou assistir o BBB quando tiver as mesmas regras de Jogos Vorazes. Ô, Aguiar, o que você tá fazendo na sua quarentena? O que você tá fazendo pra passar o tempo? Lógico que fale coisas que podem ser faladas no podcast. Não, sim. Antes eu quero pôr um dentes, porque esse podcast tá de volta muito por causa de mim, o Aguiar, e do Caissara. Você sabe por quê? Por quê? Você lembra? Ô, Caissara, o 86 falou que o podcast só ia voltar depois que o Palmeiras ganhasse o Mundial. Aí ele convenceu que é o contrário, né? Que não daria, né, pô? Não, ia ficar muito complicado, né? Esperar o Palmeiras ganhar o Mundial pra ter podcast, pô. Fazer uma piada tipo mau gosto aqui que o Corona ganhou o mudo que o Palmeiras. E sem falar que palmeirense não pega corona, né? Por que não? Não pega corona, sabe por que não? Por quê? É um vírus mundial. Porque é um vírus mundial, pô. Ele já tem a vacina, é só pôr a camisa do Palmeiras. Previsível. Totalmente batida essa piada, mas é o que rolou no começo no WhatsApp. Mas então, perguntou o que eu tava fazendo, né, nesse meio tempo. Coisas que eu nunca fiz na minha vida. Arrumar ferro de passar roupa, arrumar controle de videogame, entendeu? Coisa que no dia a dia você não para pra fazer, você acaba fazendo. Cara, eu tenho passado jogando videogame, assistindo YouTube, comendo, engordando também. Acho que é só isso, né, cara? Eu fui obrigado a parar também. Como o recinto que eu trabalho tá fechado, graças a Deus, porque se tivesse lá ia estar uma contaminação generalizada, né? Eu trabalho em escola e a molecada geralmente não gosta muito de lavar a mão. E você, Caissara, o que você tem feito? Eu vou falar pra você que não mudou muito minha rotina, assim, a não ser o fato que eu me desloco pro escritório e tal, e agora estou trabalhando de casa, mas assim, permaneço com os mesmos hábitos, assim, de assisto algumas coisas, tento ler, agora com um pouco mais de tempo eu intensifiquei essas coisas. Jogo um bom videogame, aquele fifinha pra se estressar, né, que a gente finge que vai desestressar o videogame e acaba jogando e acaba ficando até mais estressado. Mas não mudou muito assim, e o fato que
mas não dá pra sair mais, né? Todo mundo trancadinho, tentando viver os dias aí, esperando que essa fase terrível acabe e a gente possa voltar a assistir um bom joguinho de futebol, né? Sofrer com o Santos de novo, é tudo o que eu quero. É engraçado, né, Caissara, que o ano passado, nessa mesma época, se você ficasse em casa jogando videogame, você era um vagabundo. Hoje em dia você é um herói. Tem os memes, porra. A internet é maravilhosa, né? Tem os memes que o pessoal fala, né? É a sua chance de salvar o mundo só ficando em casa e a gente consegue errar ainda. A parte ruim pra mim é que meu Xbox tá quebrado, mano. Não tem videogame e não tem onde arrumar agora. Que fase. Que fase, né? Bom, vamos deixar esse papo aqui de corona pra lá, vamos tentar focar aqui no nosso programa dessa semana, que a gente vai fazer uma espécie de game aqui. Cada um de nós vai trazer uma personalidade do mundo do futebol e a dinâmica vai ser os outros dois integrantes tentarem adivinhar conforme as pistas vão sendo dadas. E aí o mais legal é a gente fazer uma brincadeira aqui para relembrar a personalidade do mundo do futebol e aí a gente fazer uma espécie de game. E o da hora também, Caissara, é que a pessoa que tá escutando nosso podcast pode tentar adivinhar também, e se ela conseguir ganhar esse jogo também, ela manda um e-mail para nós, manda um WhatsApp, manda alguma coisa pra lá, falando se ela conseguiu ou não, comenta no site lá. Vai ser muito legal isso aqui. Fumaça. Também. Isso, exatamente. Aí você pode também mandar aí sua sugestão para algum futuro programa aí, mandar o seu recado. A gente tem o site www.dibrada.com.br, lá tem todos os acessos das nossas mídias sociais aí, do Twitter, Instagram, enfim. Sem acessando o site, você consegue nos contactar de alguma forma, com certeza. É só você querer fazer um mínimo de esforço, acessar o site e nos contatar. A gente chegou, eu sou país do futebol, negou a técnico sambo, tocou Neymar, ego do flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou país do futebol, negou a técnico sambo, tocou Neymar, ego. Isso mesmo. 86, pode começar aí, traz a sua primeira personalidade. Certo, então vamos começar esse jogo aqui. Eu vou apresentar algumas características e vocês vão tentar adivinhar. Bom, o meu primeiro jogador, ele começou a carreira no Santos, ele passou pelo Palmeiras, a terceira dica, jogou no Santos, passou pelo Palmeiras e ele também jogou fora do Brasil. Puta, mas aí é um look grande, hein? Eu vou já chutar. Ele iniciou a carreira no Santos ou ele jogou no Santos? Iniciou a carreira no Santos, passou pelo Palmeiras e também jogou no Boca Juniors. Ah, sei, é o baiano. Acertou! É o Baiano. Eu já sabia. Então, o Caissara acertou a primeira. É que essa do Boca Juniors que matou, né? Aí essa dica ficou bem restrito, né? Digamos, aí ficou fácil de matar. Mas da hora. O Baiano eu tava vendo não sei, esses tempos de quarentena tão complicados, né? Você começa a ver umas coisas no YouTube e daqui a pouco você tá vendo campeonato panamenho de 2006. Eu tava vendo o Baiano, ele falando sobre a carreira dele e tal, e que ele foi adorado no Boca Juniors, que o presidente do Boca ligou pra ele. E sabe quem é o presidente do Boca Juniors que ligou pra ele na época? Não. Pra ele ser contratado? O presidente da Argentina passado, que era o Maurício Macri. O Maurício Macri ligou pro Baiano e é engraçado dessa entrevista do Baiano, depois vocês procuram lá na internet, que ele ligou falando, aqui é o presidente do Boca Juniors, não sei o quê. Aí o Baiano falou assim, e aqui é o presidente Lula. Mas o Baiano ele tem uma carreira sólida assim no Boca Juniors? Ele jogou 6 meses no Boca Juniors. O que acontece? Ele falou que no começo, quando ele foi pro Boca Juniors, ele não teve problema racial, não teve problema. Só que, na mesma época que ele foi jogar, eu não lembro o time que veio o São Paulo aqui. Aí teve aquele episódio de racismo do The Sábado com o Quilmes contra o Grafite. Então, aí segundo o Baiano, nessa entrevista, ele fala que o pessoal argentino começaram a querer criticar ele, a fazer como se associar a pessoa dele com a do Grafite. Então ele fala que ele foi muito hostilizado e tal, porque segundo assim, o cara tinha vindo aqui no Brasil, tinha sido acusado de tinha feito tudo daquilo. Por que o Baiano, que era brasileiro, negro, tinha que ser bem tratado lá? Mas é uma história legal do Baiano. E o que vocês acham do Baiano aí? Então, o Baiano era um jogador nota 5 ali. Ele era um cara que não comprometia, mas não agregava muito ao time. Ele teve uma passagem razoável pelo Santos. Eu lembro que ele estava naquela seleção da Olimpíada de 2000, que era uma seleção bem promissora.
mas foi eliminada por Camarões lá, com menos 2 jogadores, com o time de Luxemburgo lá e o Ronaldinho Gaúcho lá. Então o baiano dá pra dizer que ele teve uma carreira bem legal, né? Jogou na seleção brasileira de Olimpíada, jogou no Santos, Palmeiras, Boca Juniors, jogou ao lado do Ronaldinho Gaúcho. Uma carreira bem... tem muita história pra contar. Então, sobre o baiano no Boca, não sei se vocês viram esse comentário quando viu essa reportagem lá na Argentina, né? Sobre ele jogando na Argentina, mas o apelido dele carinhoso lá era Bombom. Ele não sei falou se você chegou a ver isso. Ele falou Bombom. O cara que é lá bomboneira quer dizer caixa de bombom, não é isso? Isso, foi... ele falou que ele foi muito reverenciado lá, ele falou que só teve esse problema de racismo quando aconteceu o caso do grafite aqui. E eu não sei se o Caiçara lembra mais títulos, mas se eu não me engano o baiano tem 2 títulos pelo Santos, que é a Rio-São Paulo de 97 e a Comembol 88. Tem mais, Caiçara? Você lembra? Essa época, título no Santos era bem escasso, então foi isso mesmo. Não, porque depois ele retornou, né? Ele teve fora, depois retornou pro Santos. E eu não lembro se ele tá naquele título do Campeonato de 2006, que ele já tava voltando, né? Que ele tinha jogado na Arábia. Acho que não, né? Não. Ele teve essa passagem no final dos anos 90, né? 2000 pra frente. Até 2001, se eu não me engano, no Santos, mas no título de 2002 ele já não tava no elenco. E daí pra frente ele não retornou. Ah, interessante. Mas o baiano, ele tem uma história de vida muito interessante, né? Ele era camelô e ele teve até um episódio lá em Santos, acho que na Avenida Costa, se eu não me engano, uma avenida famosa de Santos, que ele perdeu a casa, o pai morreu, aconteceu um monte de coisa numa semana lá, ele tinha um monte de irmão pra criar, e aí ele tentou se matar, né? E ele tava trabalhando de camelô, e aí semanas depois, aí eu não sei se tem a ver, mas semanas depois ele acabou indo fazer um teste no Santos, passou e virou jogador do Santos. Vê como que a vida muda de uma semana pra outra, assim, a história de vida muda, né? É bem interessante essa história, assim, no sentido de que bom que deu tudo certo, conseguiu, né, dar essa volta por cima, legal. E o da hora, você vê as entrevistas do baiano, ele parece ser muito gente boa, assim, tipo... Sabe aquela pessoa que ele dá entrevista, ele é engraçado e tal? Bacana mesmo. É jogador de elenco, né, que o pessoal fala, aquele cara gente fina. Bem, o meu jogador, eu vou dar 2 dicas. Ele jogou nos 4 grandes clubes de São Paulo e foi campeão do mundo de 94. Márcio Santos. Nos 4 grandes, acho que não chegou a jogar nos 4 grandes. Eu acho, se eu não me engano, ele não jogou no Corinthians. Jogou. Tá, o Viola. Não, o Viola não jogou no São Paulo. Qual que é? Mais alguma dica? Retoma aí pra mim. Jogou nos 4 grandes clubes de São Paulo, certo? Certo. E foi campeão do mundo de 94. Paulo Sérgio. Não, Paulo Sérgio jogou no Santos. Foi boa, hein, Aguiar? Gostou, né? Mas eu aumento a dica ou seguro? Miller. Acertou. O Miller, eu não tinha certeza se ele tinha jogado no Corinthians, mas no Santos, Palmeiras e São Paulo eu lembro que sim. O Corinthians, ele foi o... Ele teve uma passagem de 6 vezes no Corinthians. Ah, boa. Já tava no final de carreira já, né? Tá pra lembrar que tá 2-0 pra... Eu tô marcando aqui, 2-0. Ah, é verdade. Pro Caiçara. Porra, o Miller, cara, é assim, não vamos falar dele como jogador, porque como comentarista ele é bem limitado, assim, mas como jogador tem assim o 7, né, que é um programa famoso aqui de São Paulo, um programa de rádio famoso, ele adora o Miller, assim, ele fala que o Miller, tipo, assim, no futebol de hoje, assim, ele seria um cara de nível Europa, assim, pra jogar em time grande, assim. Ele é bem fã do Miller. Eu não lembro da passagem dele antes, mas lembro bem pouco, assim, mas eu lembro que ele era um jogador de nível alto mesmo, ele era um excelente jogador. O que eu lembro do Miller é no final do Paulistão de 2005, eu acho que foi disso, de 2005 não, de 1995, o Marcelinho fez um gol de falta que o goleiro do Palmeiras, eu acho que era o Sérgio na época, não, acho que não tava o Veloso, era o Sérgio, ele colocou o Miller debaixo da trave ali, na linha do gol, e o Marcelinho teve a pachorra, aquele desgraçado, de encobrir a barreira, o Miller e fazer o gol. Esse lance é famoso, né, que essa final, ela vira e mexe, ela é passada em alguma reportagem quando envolve... Vocês lembram o ano? Acho que foi na final de 95, acho que foi no primeiro jogo, porque acho que no segundo o Palmeiras foi pra prorrogação e o Olivelton acertou uma cacetada de fora da área e fez o gol. Exato. Os 2 jogos foram em Ribeirão Preto, né? Aí localização você já quer demais, Aguiar. Foram no interior de São Paulo. Eu não lembro o motivo específico, mas... Não, um acordo entre Corinthians e Palmeiras, tipo, vamos dizer assim, um campo neutro, vamos dizer assim. E os 2 jogos acabou sendo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O Palmeiras foi mirim nessa daí, né? Porque o Corinthians não tinha estádio até então. Qualquer campo pra eles era neutro. É verdade, né? Quem nunca tem casa vai jogar em casa quando? Pois é. Mas
Essa daí eu realmente não tinha recordava que eu vi jogado no Corinthians. Por isso que eu acabei demorando um pouco. Mas isso aí, 2-0. Vamos em frente. Agora eu só não vou acertar essa porque é eu que vou trazer aqui. Vamos lá. Mas se você trazer a informação e eu e o Aguiar não conseguimos, você ganha. Se a gente desistir. E se a gente acertar, você perde 2 pontos. Bom, eu vou trazer um jogador. Vou deixar essa mais. Vou trazer o mais fácil e a segunda eu vou deixar isso. Vamos lá. Só 2 dicas, não precisa mais que isso. Ele foi campeão do mundo pela seleção brasileira e por clube, pelo Corinthians. E ele jogou Corinthians e Flamengo. Edilson. O Edilson caberia, mas não é o que eu tô pensando. Mas eu já sei quem é. Pode falar. Vampeta. Acertou! O Vampeta. Mas curiosamente o Edilson se encaixa também nesses atributos aí, né? O Caissara escolheu essa informação dupla aí pra ele querer que a gente perdesse? Ah, sim, com certeza. Ele falou assim, se eles derem uma resposta, eu falo que é um golpe mesmo, sabe? É um golpe, tá aprendendo com o Temer. É verdade. Boa, muito boa. O Vampeta tem muita história no futebol. Eu acho que não precisa nem falar. Vira e mexe, ele tá em algum programa aí tirando sal de alguém aí. Cara, tem cada história naquele Desimpedidos que eu dou risada com o Vampeta quando participa, viu? Ele é uma fábrica de história. Ele dando cambalhota na esplanada. Na rampa da... Na rampa lá do Era uma palácio. figura. Bom, o jogador que eu tô escolhendo, ele jogou no América Mineiro, no Atlético Mineiro, e ele foi campeão da Libertadores em 99. Euler. Acertou! Eu tô facilitando. Um ponto pro Aguiar. Vou começar a escolher. Não, é que quando você falou América Mineiro, foi onde ele iniciou a carreira dele. Isso, foi o início. Eu ia falar que ele passou pelo Palmeiras, porque ele realmente passou, mas aí ia ficar muito na cara. Só que quando eu falei da Libertadores de 99, Exato. Aí ficou fácil. Eu não tinha lembrado do Euler. Na hora que você falou América Mineiro e Cruzeiro, eu pensei no Fábio Júnior, lembra? Fábio Júnior, é verdade. Aí na hora que ele- Júnior, 2 amantes, 2 irmãos. Quando você falou da campeão da Libertadores, aí ele não se encaixava. Aí eu não lembrei do Euler. Bom, ponto pro Aguiar. Parabéns, Aguiar. Aguiar 2, Empatei, hein? Aguiar 2, Caissara 2 e 86-0. O Euler, filho do vento. Nos anos 90 tinha uns nomes, uns apelidos maneiros, né, de futebol dos jogadores. Né? Depois a gente tem que gravar um programa sobre Tipo Vampeta. Tico. Paulinho Kobayashi. Não, mas era nome. Paulinho Baquilar era legal. Paulinho McLaren. Palhinha. Então, tinha vários nomes, apelidos interessantes. Agora é só Gustavo Henrique Gabriel. Enzo. Em 10 anos começa a chegar os Enzo. É verdade. Próximo. É a minha vez agora? Então vamos lá. O meu jogador jogou no Corinthians, na seleção portuguesa e no Porto. Deco. Acertou! Liedson. Não, acertou, é o Deco, mas podia confundir entre o do Edson, tá certo, mas acertou, é o Deco. Mais um. Eu fui assistir um jogo da Copa São Paulo, infelizmente eu tive que estar torcendo do Corinthians. Claro, Caissara, porque o nosso primo Toninho de Americana, ele veio de Americana para o Corinthians, entendeu? E aí eu fui assistir uma Copa São Paulo, Corinthians e Cerro Porteño no Canindé, porque naquela época a Federação São Paulo convidava time de fora, sabe? E o jogo foi 0-0, horrível, fez um jogo horrível. E o Deco tava nessa partida jogando pelo Corinthians. E ele já chamava atenção ou foi uma situação discreta? Nada, ninguém nem sabia que ele existia. Entrou na metade do segundo tempo, aí só lá em Portugal que ele apareceu mesmo. Mas Portugal ele virou rei lá, campeão da Champions, depois foi pro Barcelona, tava naquele timaço do Ronaldinho Gaúcho, do Xavi. Ele teve uma carreira bem na Europa. Eu apostei nessa pergunta que eu pensei que vocês iam ser com o Liedson, porque o Deco teve uma passagem tão desapercebida no Corinthians que eu pensei que vocês não iam lembrar do Corinthians. Mas não contava com as tuas. E outro, ele uma foto dele bem no começo, era bem novo quando ele jogou. Ele é aquele tipo de cara que a gente só sabe que ele jogou no Corinthians e aí começou a se falar no Deco, mas tipo, N jogadores acabam saindo do Brasil muito cedo e não tem uma carreira em evidência, a gente não sabe, acaba não se tornando conhecida a história dele.
Mas vamos dar 2 pra mim. Caissara, antes de você fazer a sua pergunta, só uma coisinha. O nosso 86 aí, o professor de história, pelo visto, só entende de história mesmo, porque de história de futebol não tem nada, né? Não, ainda estamos no começo, eu vou tomar frente. Ah, tá bom, vamos ver. 3-2. Vamos lá. As dicas. Estrangeiro, jogou no Santos e Cruzeiro. Aristizábal. E São Falou antes. Um pontinho pro 8-6. Calma, eu falei que tá certo. Errou! Ainda não tá certo. Não? Não. Apesar de se encaixar também. Eu não lembrei do Aristizábal, mas não é Aristizábal. Não, tá bom. Ó, estrangeiro. Peraí, que eu gosto. Jogou no Santos, São Paulo e Cruzeiro. Curiosamente, essas definições se encaixariam no Aristizábal. Mas eu vou dar mais uma dica. Maldonado. Caramba, Maldonado. Acertou! Maldonado, acertou. O cara tá cheio de coisa dupla, você viu, Aguiar? É verdade. Ele tá tentando ferrar, mas não tá conseguindo muito, não. Pior que assim, eu não lembrei do Aristizábal, né? Eu pensei no Maldonado e aí eu vou dar essas dicas. Na hora que você falou Aristizábal, é verdade, não é que o Aristizábal também poderia ser, mas não é o caso. O bom que eu colhei, eu vou dar o certo, né? Porque o 86 falou o Aristizábal, eu falei que não estava errado. Dei a chance do Aguiar acertar, mas ponto. Não lembrei. Eu não tá lembrando o nome do Maldonado, cara. Você acredita? Eu sabia que era, mas não tá lembrando o nome. Maldonado foi um volantaço no futebol brasileiro dos anos 2000. No Santos ele foi muito bem, no Cruzeiro tem uma passagem e ele tem mais uma curiosidade que ele eu não sei se ainda, mas ele foi genro do Luxemburgo. Quando o Luxemburgo pediu o Cruzeiro. Essa página a gente deixa pra revista Tititi, mas... o Bonatti, quem é genro do Luxemburgo também é o Fabiano, lembra? Caramba, as filhas do Luxemburgo são cobiçadas, hein? Deu um tiro certo, moleque. Você é louco? Cara, quantas filhas o Luxemburgo tem? Não sei. Eu sei que eu lembro dessa época aí que os dois, né, eram... E engraçado que eles eram... O Fabiano também foi atleta do... Não, você podia falar... Ô, Caissara, o Fabiano não jogou no Cruzeiro também? Jogou, mas ele não é estrangeiro, né? Então, mas você podia falar assim, jogou no Cruzeiro, no São Paulo e namorou a filha do Luxemburgo. Mas é o mesmo problema, porque poderia ser qualquer um dos dois. Então, e esse mesmo problema. A gente não ia saber se é o Maldonado ou se é o Fabiano. Bom, ponto pro 86, então 3 Caissara, 2 Aguiar e 1 86. Tô buscando, hein? O jogador que eu escolhi, ele já jogou no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo. Deixa eu ver. Já jogou no Flamengo, Botafogo e Fluminense. Mas pode ser um monte. Diego Souza. Aqui em São Paulo, ele só jogou no São Paulo. Não, o Diego Souza. Errou! Não, o Diego jogou no Palmeiras. Peraí, jogou Flamengo. Vamos remontar. Jogou no Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense. Aqui em São Paulo, no São Paulo. Ele é da década de 90. Ele jogou, só vestiu a camisa do São Paulo e acabou não jogando. É o Renato Gaúcho. Não é. Errou! O Kleber foi com tanta série, ele bateu até a palminha. Não, eu bati no joelho, assim. Falei, caramba, não é Gaúcho. Bom, vamos lá. Jogador. Bom, então retomando. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Charles São Paulo. Guerreiro. Errou! Nem sei esse cara. Você não sabe que é o Charles Guerreiro? Esse Botafogo, Fluminense, Vasco e São Paulo. Esse jogador, ele atuava no lado esquerdo do campo e tinha o chute potente, ele batia muito bem as faltas. Eu ia falar Tirso, mas Tirso jogou no Santos também. Batia muito bem, falta, lado esquerdo. Qual que vocês querem saber mais do atleta? Qual o tipo sanguíneo? Deixa eu ver. Esquerdo. O Atirson se encaixa tirando São Paulo. Não era o Atirson? Não, é o Atirson. É o Renato Abreu? Errou! Bom, a última dica, senão vocês vão ficar aqui o programa inteiro. O nome dele começa com a letra D. Ajudou o botão. Vocês vão desistir? Calma aí, pô. Você tá muito... Tipa. O Jair? De Jair. Acertou! De Jair. Lembra dele? Eu lembro.
Lembra dele, Aguiar? Lembro de Jair, você tá certo. De Jair é bem famoso. Jair, se eu não me engano, ele jogou no Corinthians também. Jogou também, eu que errei. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então eu acho que a questão. Pô, por favor, né? Vamos fazer, faz outra aí, 86. Essa daqui foi anulada pelo comitê. Apesar que eu vacilei aqui, né? Porque se eu não tivesse falado nada, eu tinha conseguido mais um ponto. Não, agora a Douglas já tem outra em mente aí, ô 86? Ô, Aguiar, senão eu faço a minha. melhor. Eu tenho uma ideia melhor. A gente tira um ponto do 86. Não, Pô, melhor. Só tem um. Não, vamos outro rapidinho então. Vou fazer. O Caissara, que é um cara bem mais ligeiro que o Aguiar, vai acertar. Jogou no Paysandu e no Corinthians. Mirandinha. Acertou. Empatei. E o Caissara é o ligeiro, né? O Caissara, eu achei que você ia adivinhar isso aí. O Mirandinha, não lembrava dele no Paysandu, não. O Corinthians contratou ele porque o Mirandinha ele jogou um Paysandu e Corinthians e ele meteu 2 gols no Corinthians. É isso mesmo. E eu lembro desse jogo, eu estava na casa do Aguiar, na casa da mãe dele, assistindo o jogo no sábado à tarde. Isso foi em 94, eu tinha 8 anos. Memória afetiva, Mas 94. tudo que envolve o Corinthians é boas lembranças, né? Principalmente quando ele se ferra. Bom, 3-3, 1. É um de consolo, né, Caissara? Exatamente. O meu é o seguinte, esse jogador quebrou a perna no Palmeiras e ganhou títulos pelo Santos e pelo São Paulo. Quebrou a perna no sentido... Quebrou a perna, literalmente. Ele teve uma contusão. Não, quebraram a perna dele literalmente. Essa não, senão... Léo Lima. Não, apesar que tem uma coisa. Mas não, essa dica eu não vou dar, senão vocês vão acertar. Mas vamos dizer assim que Não, que vocês saíram um pouco prejudicados, mas tudo bem, vamos lá. Vocês vão ter que adivinhar que jogou no tempo de vocês. Não, quero dizer o seguinte, ele começou a carreira no ano que o 86 nasceu. Entendi. Essa daí eu realmente não vou saber. Pega aí, então volta. Foi campeão do mundo de 94. Cafu. Cafu não jogou no Santos, caramba. Campeão do mundo em 94, jogou pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Isso, quebrou a perna no Palmeiras, aí depois foi campeão no São Paulo e campeão no Santos. Eu vou dar mais uma dica, que eu acho que agora talvez vocês vão... Ele foi multicampeão no São Paulo. Juninho. Juninho não passou pelo Palmeiras. Não, passou, mas depois, mas não começou a carreira no Palmeiras. Ele não foi campeão em 94. Foi campeão em 94, campeão do mundo em 94, esse jogador. O Juninho. Não, eu tô falando do Juninho. O Juninho. Tá certo. Palmeiras, São Paulo. Só que no Palmeiras ele só quebrou a perna, não ganhou título. Agora no São Paulo ele foi multicampeão e no Santos também foi campeão. É que se eu falar que ele ganhou no Santos, o Caissara leva vantagem. Pera aí, eu tenho que acertar isso. Questão de honra aqui, peraí. Não é o Márcio Santos. Não é o Márcio Santos. Eu acho que até o 86 tinha obrigação de saber, porque o time dele... Acertou! O Zete, qual a carreira do Zete, o Palmeiras? Lembrei. Eu lembrei agora que você tava falando sobre jogador muito antigo. Eu falei que o Zete passou no Palmeiras bem no começo, né? Bem no começo, aí teve uma Copa União que o jogo terminava empatado, tinha que terminar nos pênaltis, né? Porque aí um time levava um tanto de pontos. Tinha uma história dessa. Aí era metade do segundo tempo, Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Aí um jogador do Flamengo deu uma entrada, quebrou a perna do Zé. O Gaúcho entrou no gol e catou 2 pênaltis ainda. O Gaúcho, que era um centroavante do Flamengo. Do Flamengo, mas catou 2 pênaltis? Ele jogava no Palmeiras na época. Não é possível. Como isso aí não é lembrado todo dia, pô? É feito tão grande. Mas se vocês jogarem no YouTube, vocês acham. Rapaz, que entendeu? História séria. E depois descobriram que o nome dele, na verdade, era Ronaldinho Gaúcho. Boa. Eu estava lá, eu era o goleiro. Mas e aí, vocês gostaram dessa pergunta? Essa foi difícil, eu não recordava que ele tinha jogado no Palmeiras e muito menos que tinha quebrado a perna. Bom, o importante é que o Caissara tem 3. Se eu falasse que fosse goleiro, ia ficar muito fácil, né? O Caissara tem 3, o Aguiar tem 3 e eu tenho 2, eu tô indo pra... Um caso aqui, eu não vou poder dar uma dica, senão vai ficar muito fácil. Eu vou falar a sequência dos times dele. Vitória, Corinthians, Santos. Fábio Costa. Acertou! Aguiar marca mais um ponto e passa o Caissara. Essa foi fácil, né, Aguiar?
Caissara, eu tenho uma pergunta. Sim. Pra você. Tem regra esse programa que nós estamos fazendo, né? Não vai ficar rolando o programa até o 86 virar, não, né? Senão, sei lá, tá falando, eu tô... programa. Tô buscando aí, ó. Ele tá a dois pontos, né? Uma rodada ele consegue tirar. Não, porque eu te perguntei da regra, porque de repente o cara vai esticar pro virar. Não, tô indo pra cima. Tá na vez de quem? A sua. É a sua vez. Bom, vamos lá. O jogador que eu tô em mente é estrangeiro, jogou no Palmeiras, no Goiás e no Curitiba. Nessa sequência aí que você falou? Não, ele é estrangeiro e aqui no Brasil ele jogou no Palmeiras primeiro, depois ele jogou no Goiás e no Curitiba. No Palmeiras foi a época que ele jogou, que ele teve mais... O Munhoz? Acertou! Nossa, eu sabia, eu não lembrava que o Munhoz jogou no Goiás, não. Jogou. Então, eu não tinha certeza, mas eu lembro que ele jogou no Palmeiras, eu tinha certeza, e eu lembro que o 86 gostava muito desse jogador. Então eu falei, pode ser mais um indício aí. Aí eu chutei e acertei. Como não temos punição para erro, então mais um ponto para mim. Tá Importante certo. aí. 4-2. Minha vez? Yes. Então vamos lá. É estrangeiro, vou na mesma linha aí do 86 e ganhou uma Libertadores pelo Grêmio e pelo Palmeiras. Rivarola. Até que vocês não erraram, mas não era o Rivarola. Arce. Arilson? Você falou Arilson? O Grêmio ganhou e o Palmeiras ganhou Mas também. não é estrangeiro, caramba. Eu falei primeiro aí. Quem falou Arce primeiro aí? Foi o Caissara, eu falei Rivarola. Então, Rivarola. Então, mas o Rivarola também cabe, mas é o Arce. Eu pensei no Arce quando... Então, mas a minha defesa é que o Arilson era tão feio, tão ruim, que ele podia ser de outro mundo. O Arce era um baita lateral direito e com certeza, se você gosta de futebol, né, você com certeza já viu uma caneta que o Denilson dá nele, o Denilson tá de costa, ele vem babando, o Denilson puxa a bola e ele chuta o vácuo assim, né? É um lance reprisado em alguma reportagem e tal, que é bem icônico esse lance aí. Mas o Arce era um baita lateral direito. Eu acho que na bola, pra mim, dos laterais direitos que eu vim jogar, ele foi o melhor. Ele só perde pro Juninho Capixaba. Tá, brincadeira. Viu? O Juninho Capixaba é da esquerda, né? Eu não lembro, eu sei que o Juninho Capixaba, a torcida odiava ele. É da esquerda o Juninho Capixaba. Posso fazer uma pergunta que não vale ponta, porque vocês vão acertar na primeira palavra que eu falar. Era coveiro. Coveiro? Nossa. É. Não, eu sei. Eu escutei essa história já. Pera aí, eu também lembro. Você sabe quem é? É o Zé Carlos? Errou! Não. Eu já escutei essa história já. Também já Coveiro? escutei. Não vou lembrar, mas eu já Então, escutei. peraí, vamos fazer o seguinte. Não, peraí, deixa quieto, eu vou deixar pra quando chegar a minha vez, aí eu não tenho. Beleza. Não, já faz agora, já começou? Já faz agora? Então, era coveiro, jogou por Palmeiras e Corinthians. Rincon. Não, enquanto é coveiro, cara. Rincon era outra coisa lá. É coveiro. Acertou! Aí, ó, seus... Deu um boi agora pro 86. Fala aí, Caissara. Nossa, ponto mas- bônus, eu até perdi as contas agora. Não, eu tô marcando aqui, ó. O Caissara tá com 3, o Aguiar com 4, são 3. 86, o Anjo Caído mandou um abraço, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ele jogou no Goiás, Flamengo e São Caetano. Goiás, Flamengo, São Caetano. Nossa, a menor ideia. Mais uma dica então. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não sei se ele foi 2 vezes artilheiro. Túlio? Errou! Não. Túlio foi no Flamengo? Não. Acho que não. Não, tudo jogou no Flamengo, nossa. Agora fui longe agora. Eu devia ser multado até com um ponto depois dessa. Com tudo no Flamengo. Luvanor. Luvanor? Não sei nem. Ele foi artilheiro do campeonato? Não, pô. O Di... Eu não sei se... Acertou! Exato, acertou. Ah, mais um pontinho. Bom, então, placar acirradíssimo, 8-6-4, Aguiar 4 e Caissara 5. Sou eu agora? Vamos lá então. O jogo tá ficando bom, hein? Vamos lá, o jogador que eu tô pensando, ele jogou no São Paulo e no Santos, mas a maior identificação dele é com o Vasco da Gama. Valdir Bigode? Acertou! Aí sim, pô. Eu não lembrava dele jogar no São Paulo, o Valdir.
Valdir Bigode jogou no São Paulo, tem razão. O Valdir Bigode era um jogador... Ele não tinha a mínima cara de jogador sem ter avante bom, né? Mas ele metia uns gols, né? Eu tinha... Era a minha vez? Não, você foi as duas seguidas. Se você Eu pedi a seguida, é verdade. Ah, Você vai ser prejudicado porque você vai ter menos resposta pra dar. Peraí que agora eu tenho que pensar numa que seja difícil, que vocês estão... Apesar que não adianta muito, seja muito difícil. Tem que favorecer o 8-6, porque o Aguiar já empatou comigo. Você vai falar, vou empatar agora. Ô, 86, e quando o Caissara pensa, hoje o Caído anda vendo essas redes sociais, viu, 86? O problema é que a gente faz fora da rede social, né, Guilherme? Então, mas ele falou assim, o que você faz na rede social, mas nem ele, que é o responsável pelo mal, tem coragem de ler. O que você anda fazendo nessas redes sociais da vida aí, cara? Aí eu só ouço a palavra divina e escuto hinos. Ah, certo, entendi. Hoje o cara comentou comigo que nem no tempo do Orkut ele via tanta besteira. O que você anda fazendo, cara? Bom, um jogador que era conhecido muito pelo seu jogo viril, de força e muitas vezes até violência. Ele jogou no Santos e nos Palmeiras aqui de São Paulo. Argel. Acertou! Time de São Paulo, acertou. Mas essa foi muito fácil. Passou, Guilherme? Passou. Empatou, né? Passei. Tá com 6, Aguiar. Tá fácil, vocês vão acertar, mas vamos assim mesmo. Estrangeiro, jogou no Palmeiras e no Flamengo. Nossa, ajudou muito. Estrela? Quê? Astrela? O Aspila não jogou no Flamengo, eu acho. Ele jogou no Fluminense, que eu lembro. Então talvez eu confundi. Palmeiras e Flamengo? Palmeiras e Flamengo, estrangeiro. Agora vocês vão acertar, agora é o pulo do gato. Era um jogador extremamente violento. Mancuso? Acertou! Acertou. Mancuso é clássico. Ai, uma curiosidade do Mancuso, que a Globo tinha isso antigamente. Na estreia do Mancuso, a Globo fez uma propaganda gigante, toda hora passando na TV, a foto do Mancuso, e eles fizeram uma montagem com a camisa do Palmeiras. Falava assim na manchete: não perca a estreia do jogador argentino Mancuso com a camisa do Verdão. Eu lembro disso, era 95. Pensei que a história é tipo, ele foi expulso no primeiro lance. Não, eu não lembro do jogo, mas eu sei que o Mancuso era um jogador bem violento. Mas vamos lá, prossiga. Aguiar 5, Caissara, aliás, 6 vocês e eu 4. Então vamos lá, minha vez, né? Vou dar uma dica só por enquanto, porque as próximas vão ser muito fáceis, sabe, assim, desse jogador que eu vou falar. Mas esse jogador ganhou 10 campeonatos estaduais em seguida. Durval. Acertou! Tá, mano, eu tava esperando. É ele mesmo. Eu esperei o cara terminar de falar pra não atropelar ele, mas eu consegui também. Eu falei que a dica ia ser muito fácil. Eu tô perdendo de ponto, cara. Eu não posso esperar o Aguiar terminar, não. Aí é o te punindo por ser educado. Os bonzinhos só se fode. Que é verdade. O dedo mais forte, como dizem, né? Pra Charles Darwin. Essa verdade. É uma dica. Só precisava dessa dica, não precisava de mais nada. Garcês Durval, campeão da Libertadores pelo Santos. Sou eu agora? Sou eu. Não sei, é um dos dois. Então vai. Caissara. Tem um aqui que é fácil, mas eu vou tentar nos dicas, porque senão vai ficar muito óbvio. Mas ele jogou no Botafogo, não só nesse, né? Mas alguns times que ele jogou. Botafogo, Santos e Palmeiras. Dodô. Acertou! O Aguiar tá afiado, hein? Tem que ir pra cima, né? Aguiar. Mais um. Bom, agora é a minha vez. Vamos lá. O meu jogador que eu tô pensando, ele jogou no Internacional, aqui no Brasil. E ele já foi garoto propaganda da Pepsi. Pato? Errou! Não. É o Pato? Não. Da Alessandro? Errou! Não. Saviola? O Saviola já jogou no Inter? Jogou não, pô. Tô chutando, porra. Garoto propaganda da Pepsi, cara. Na verdade, ele fez uma campanha para a Pepsi. E ele era um dos personagens. Junto com o Ganso? Eu acho que o Ganso assim dessa época não. Tá. Figueroa? Não. Não. Vamos retomar. Jogou no Inter, é estrangeiro, jogou no Inter e ele fez campanha para a Pepsi. Mano, você deve ter procurado isso no Google, não é possível. Você não sabia tudo isso. Sabe de cabeça. Sei não, viu? Dá mais dicas, por favor. Ele... deixa eu ver, alguma outra dica. Ele era goleiro. Vai ser muito fácil. Kleber não é estrangeiro.
A Bondanzieri? A Bondizelli jogou no Inter? Ah, não sabia, não lembrava. Mas estrangeiro, mano, jogou no Inter. O Inter quase não troca de goleiro. Então, cara. Antes do Klemer. Antes do Klemer era quem? Pô, Não sei. vou tentar voltar no Tafarel, depois do Tafarel. Sem colar, Aguiar, sem colar. Não, eu tô pensando aqui, depois do Tafarel, quem foi pro Inter? Zé Maria. Vamos colocar o relógio aí na tela. Na tela não, vamos colocar o áudio do relógio porque vocês não vão acertar. Mas dá mais dica. Pô. Goleiro. Tem que aumentar. Antes de ser goleiro, estrangeiro, jogou no Internacional, vocês já deviam saber. Foi goleiro do Internacional, foi goleiro do Internacional da década de 90. Antes disso, eu não vou recordar, não. Na verdade, Não vou lembrar, não. Fala a seleção que ele jogava. Ele era argentino. isso tá com a cara de ser da cabeça do 86 e nunca ter existido isso aí. Começando a achar também. Desistem? Isso, né? O nome dele é Sérgio Goicoechea. Goicoechea. O Goicoechea jogou no Inter, eu sabia dessa, não lembrava dessa não. E que clube que ele jogou aqui? Cara, eu joguei Goicoechea no Google, apareceu um shampoo aqui. Cara. Você não lembra do Goicoechea, ô Aguiar? Lembro, cara, que no Brasil eu não lembrava mesmo. Não lembrava. E, ô Aguiar, Aguiar, partidas, né? lembra da campanha da Pepsi, que foi nessa época mesmo, 95, 96, que você comprava a tampinha vinha com número e nos intervalos das novelas, os jogadores chutavam pênaltis e tava lá escrito na tampinha. O goleiro pega, o Goicoechea pega, o jogador acerta no número 10, aí o número 10 era o ângulo do gol. O jogador acerta no número 1, o número 1 era o canto rasteiro. Você não lembra disso? Não lembro, eu inclusive em 95 eu fui assistir um desfile da Jovem no São Bódromo e a Pepsi estava chegando com... Que assim, a Pepsi sumiu um pouco do mercado do Brasil e voltou com toda a força em 95, né? E aí estava no refrigerante de graça, essas tampinhas, você tem razão, tinha todos esses negócios aí. Então... Esse daí você... Ponto pra ninguém. Ponto pra mim. Ponto pra mim. Então eu vou fazer uns de ficção aqui, quero ver se acertar. Tá bom, então. Ponto pra ninguém. Ponto pra ninguém. Eu vou falar que, sei lá, inventar um nome aqui, com certeza já existia esse jogador e ponto. Ninguém acertou. Mas o Goicoechea foi bom, porque vocês que erraram. Mas não, bom, mas isso não quer dizer que você merece um ponto. Deixa eu ver uma coisa. Aí no livrinho de regras... Faz isso com seus alunos também? Você faz pergunta difícil, aí ri da cara dele. Ferra o aluno? Leva o aluno pra recuperação. Não, eu parto do princípio de que eu só pergunto aquilo que eu ensinei. E como eu sou um ótimo professor, eu ensino com gabarito, com capacidade, com decência, tô fazendo até a propaganda do Bolsonaro da escola militar. Não, mas eu cobro do aluno aquilo que eu passei pra ele. Goicoechea. Quer consultar o livro de regras aí do programa? Aqui eu só posso dar uma dica só, é permitido? A dica foi... Segunda dica, vocês acertam na lata. Não, tem que ser uma dica que a gente consiga pelo menos se aproximar, né? Mas tenta. Então, que é o seguinte, eu vou dar uma dica que eu até acredito que vocês não saibam. Mas se eu der uma segunda dica, vocês acertam assim, disparado. O que eu der depois dessa? Mas posso mandar a bala então? Que é a minha vez, né, inclusive, não é isso? Isso. Tá. Esse jogador tinha um apelido de gasolina. Esse jogador tinha apelido de gasolina. Não é tão óbvio assim não, Aguiar. Dá mais uma dica aí, times. Dá mais uma. Jogou num grande clube de... Tá começando a ficar difícil essas perguntas. É pra vocês dois matar, tá bom? Aí agora vocês vão ter que ser rápido, porque a hora que eu falar a dica, vocês vão ter que... No esquema de ser mal educado, tá bom? Vai. O filho foi goleiro. Pelé. Acertou! Ele mesmo. Tá de brincadeira que o Pelé tinha apelido de gasolina. Quando ele chegou no Santos, o apelido era gasolina, aí o Santos e o pessoal do Santos achou que não ia ficar bacana, aí usou o apelido Pelé, que foi o dele que deu. Jamais soube dessa história. E aí, Caissara, você fala que eu que invento as coisas, né? Não, mas eu não inventei, isso é fato. O Aguiar vem gravar o programa aparentemente embriagado, ébrio, alcoolizado, entorpecido, e aí você... Ele fala como se fosse a coisa mais natural do mundo. É tipo, é um jogador de São Paulo que tem o apelido de Love. Tipo, ele acha que eu não queria saber.
Mas eu não falei que se eu desse mais dica ia ficar muito fácil? Porra, mas o 86 chutou totalmente por causa da segunda dica. Bom, vamos fazer o seguinte. O Aguiar, Vamos que tá pra caralho. o placar está 7 Aguiar, Caissara 6 e 86. Vamos pra última rodada. Eu já ganhei, então. Se for a última rodada, eu já ganhei. Não, No eu máximo posso- é empatar. Não, se é... Ah, última rodada com os 3, né? É, entendi. Eu posso fazer 2 pontos, Aguiar. É verdade. Qualquer um de nós dois, aliás, né? Eu ou o 86, que eu duvido muito dessa capacidade do 86 fazer 2 pontos seguidos. Pô, essa rodada vale 2 Cara é o pontos. campeão. Não, essa rodada vale 2 pontos. Beleza, então vale uma dica. Se vale 2 pontos, vale uma dica só. Não, tem que ser até acertar. Se o Aguiar acertar, ele já vence, né? Porque aí a gente não conseguiria alcançar. Então quem começa? Segue a rodada aí, Esse jogo. e depois faz a rodada de 2 pontos. Tem que ser rápido, hein? Fácil. Campeão do mundo pela seleção, campeão do mundo por clube e vice-campeão do mundo por clube. Putz, ajudou. Nossa. Pega aí. Campeão da seleção, campeão por clube e vice-campeão por... Marcos, goleiro. Não, Marcos não foi. O Palmeiras tem Não, mundial? Não, o Palmeiras tem mundial, é verdade. Ele tava em 51. Ia falar o Rogério, mas o Rogério ganhou tudo. Tanto o Mundial, a Copa do Mundo, como o Mundial de Clube. E ele não foi vice do... Aliás, ele foi vice sim, porque ele foi em 94, ele já tava, né? Mas em 94 foi da Libertadores. Ah, tá certo. Campeão do mundo. Mas vocês estão perto. Mais uma dica. Tá perto. Ah, então é goleiro, né? Não por isso. Não, por isso. Ele foi campeão Miller. do mundo. Errou! Miller, acho que ele foi campeão pelo São Paulo. Ele não lembro, foi vice. Acho que ele não foi vice, não. Ele tava no Cruzeiro de 96? Acho que não. Não, não tava. Então já o Caissara já deu a dica que é do Cruzeiro. Não dei a dica que é do Cruzeiro. Ele falou do Miller. Eu falei, eu não lembro se o Miller tava no Cruzeiro de 96. Ué, pra ele ter... Por que você falou do Cruzeiro, então? O Cruzeiro foi vice-campeão em 96, cara. Foi vice-campeão. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores, não foi? Ué, então é do Cruzeiro esse jogador. Não é. Já vou adiantar que não é. Eu tô falando que assim, que o Miller foi Que campeão. se fosse o Cruzeiro, tá o Bebeto. O Cruzeiro, eu quis dizer que o Miller foi campeão pelo São Paulo. Se ele foi pelo Cruzeiro, ele poderia se encaixar, mas não é ele. Não é do Cruzeiro também. Mais uma dica, vai. Eu tô achando que é do Inter. Você tem que partir do pressuposto quem foi campeão do mundo por clube e seleção. Ah, mas aí tem um monte também, né? E vice também. Aí, porra, não é tanto assim. Tanto é que vocês não falaram nenhum que vale até agora. Mas eu acho que, viu, 86, a gente não pode descartar nem Vasco nem Cruzeiro, porque esses dois times foram vice-campeão nos anos 90. É verdade. Bom, eu vou dar mais Luizão. uma dica pra... Luizão foi campeão, poderia ser, mas não, eu vou dar mais uma dica. Ele jogou nos times de São Paulo. Todos os times? No estado de São Paulo, né? Vocês querem mais dica? Tá muito fácil, cara. Juninho. Sampaio? O Sampaio foi vice-campeão mundial? Acho que não, por clube. No Palmeiras não foi vice-campeão? Flávio Conceição. Mas ele não tava no Palmeiras de 99. Então, se ele foi campeão eu do tô mundo, é pensando um jogador ou de 94 ou de 18. 2002, vai, mais uma dica. Não, é do Inter. Acho que não teve ninguém daquele time de 2002 que jogou no Inter, pelo menos. Mas vice-campeão. Mas eu já falei, é dos times de São Paulo. Então, foi vice-campeão foi o Santos. Então tá no time do Santos 2011. Antes, né, de 2002, ele pode ter sido campeão do mundo pela seleção depois. Mais uma dica, vai. Ele foi campeão do mundo depois de ter sido vice-campeão. Então é do Vasco, um jogador do Vasco. Mas eu já falei que é de São Paulo. Ó, Então é vamos o lá. Palmeiras. Vamos recapitular. Vamos, pega. Até pra pessoa que tá ouvindo tá difícil. Vamos lá. Recapitular as dicas. Não, peraí, o time é o Palmeiras. Vamos lá. Recapitulando as dicas. Foi campeão pela seleção brasileira em 2002. Foi campeão do mundo por clube. Caralho, o Rincon foi campeão pela seleção brasileira. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Campeão de 2002, que jogou nos times de São Paulo, tem o Kaká, o Edilson, o Ricardinho... Ele foi campeão por clube. Jogou em São Paulo, só pode ser o Palmeiras, caramba. Belete. Não. É o Palmeiras, agora só sei pensar. Eu tô envergonhado por você, 86, porque na hora que você der o estalo, você fala, como que eu não soube disso antes? Vamos lá, continua chutando então. Edilson? Edilson não tava no... Edilson? Edilson foi campeão brasileiro. Ah, não, Edilson tava no Corinthians no 99. Ó, de 2002, quem era do Palmeiras? O Júnior. O Júnior. O Júnior. Acertou!
Não, mas ele não deu a resposta, ele só aceitou. Não vale, não. Peraí. Eu vou discutir esse negócio aí. Acho que vale aqui, não vale aqui. Já até marquei aqui, ó. Cara que não. Você só citou, você não falou que era a resposta. Eu tendo a concordar com o Aguiar, mas ele falou, né, Aguiar? Eu falei. Ele falou, então, pergunta. Não, então eu falo, é o Júnior. Ele só citou e eu tô falando que é o Júnior. Não, vamos dar o ponto pro 86, porque apesar dele ter falado sem convicção nenhuma, ele falou primeiro. Eu vou puxar O Júnior ele foi vice com o Palmeiras? Isso, vice com o Palmeiras, campeão pelo São Paulo. Ah, verdade. Verdade, tem razão. Caraca, eu achei que essa ia ser muito fácil. Bom, entramos na última rodada. Placar eletrônico 86, por favor, atualize os números. 867, Aguiar 7 e o rebaixado nessa fase, Caissara 6. Vamos à última rodada, onde valem 2 pontos. Eu acho que eu mereci um ponto por essa última questão que foi aqui, né? Rendeu aí assunto, mas vamos lá. Última rodada, valendo 2 pontos. Vou discutir no tribunal esse último ponto aí. Pra ganhar, eu preciso fazer os 2 pontos, porque se eu fizer um e um de vocês fizer o segundo, um de vocês fizer um, eu perco pra quem fizer, e o 86 precisa de um, e que o Aguiar não faça nenhum, né? E o Aguiar, se fizer um da qualquer uma das perguntas, garante o título. Vamos lá. Começando pelo 86. Vamos lá. Meu jogador jogou São Paulo, Corinthians, Palmeiras e era canhoto. Palmeiras, Corinthians, São Canhoto. Outra dica. Rivaldo, não. O Rivaldo jogou São Paulo. Rivaldo não? Neto. Não. Não, o Neto jogou no Santos também. São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Esse jogador, ele teve mais sucesso relativo no Corinthians. Fábio Santos? Quem? Fábio Santos? Acertou! A guerra acertou. Então eu já perdi, foda-se, vou desligar aqui. Então o Aguiar... Aguiar é o campeão. Não, no campeão não, porque se o Aguiar fizer e você acertar, você tem chance ainda. Se eu acertar, você não tem mais chance. Então eu vou... rebaixado, porque aí você me passa. Exatamente. Então o objetivo é que o ideal é eu fazer a pergunta agora, não é isso? Não, mas a sequência é essa mesmo. Pode ir lá. Então beleza. Esse jogador jogou no São Caetano e na Ponte Preta. São Caetano e Ponte Preta? Isso. Só nesses dois São Paulo? Não, jogou em mais. A primeira dica é São Caetano e Ponte Preta. Anderson Lima? Errou! Não. Adrianinho? Errou! Não. Para São Paulo também. Esquerdinha? Errou! Não. A próxima dica eu vou dar para acertar e vocês têm que ser correndo aí que vai ser dica importante. Vai lá. Foi campeão do mundo pelo São Paulo. Jorge Wagner. Errou! Quem? Jorge Wagner? Jorge Wagner não tava no time São Paulo. Amoroso. Errou! Mas o Caissara tinha obrigação de saber essa, cara. Acertei. Empatei com o Aguiar. Ele não acertou ainda. Não, você não acertou nada ainda. Quem que você acertou aí? Tá ficando doido? Você falou Jorge Wagner. Eu falei Amoroso. Amoroso jogou. Que Amoroso? Amoroso é do Guarani, fez história do Guarani. Quando ele jogou na Ponte Preta? Mineiro. Acertou! Mineiro, ele mesmo. Você entendeu a dica, né? 86 não, o Caissara. Mineiro na Ponte, do São Caetano eu lembro bem. Então, o Mineiro começou na Ponte, depois foi pro São Caetano. De primeira, assim, eu não lembrava dele na Ponte Preta. Mais importante é que eu consegui fazer esse pontinho aí e jogar o 86 pra último lugar. O que vinha sendo esperado há várias rodadas aconteceu hoje. O Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão. Chegamos ao final do nosso game. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário aí se você quer outros episódios assim. Talvez algum ouvinte para participar. Comenta se você tem algum interesse. E é isso. Placar de 9 para Aguiar, 8 para Caissara. E o último, lá longe, na rabeira, 86. Por coincidência é palmeirense, né? Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol,
Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana.